Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37, que diz: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém. Aqui a palavra de Deus está dizendo que depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus para estar eternamente com o seu Pai, o Senhor Deus, os apóstolos, eles continuaram pregando a palavra de Deus. Mas Jesus já tinha falado que Deus, que Ele, Jesus Cristo, ia para o céu, mas Deus ia mandar o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, que convence o homem do pecado. E a palavra de Deus diz que os apóstolos estavam reunidos em um lugar, e de repente o Espírito Santo de Deus veio sobre os apóstolos, e eles começaram a falar em outras línguas, e ali as pessoas que moravam ali naquele lugar, ou que estavam ali naquele lugar, ou de passagem por aquele lugar, ouviram os apóstolos falando nas línguas deles, porque ali tinham pessoas de várias nações, pessoas que falavam várias línguas diferentes, mas eles ouviam os apóstolos falando na língua que eles falavam, e eles ficavam ali impressionados, e ali eles se aproximaram ali, do apóstolo Pedro, e dos apóstolos, e ali o apóstolo Pedro, ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que se aproximaram deles, aquelas pessoas que ficaram impressionadas, vendo os apóstolos cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, E a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro pregou, sobre Jesus Cristo, pregou sobre a descida do Espírito Santo, pregou sobre Deus, pregou a palavra de Deus, pregou os ensinamentos de Jesus Cristo para aquelas pessoas, E a palavra de Deus diz que muitas daquelas pessoas creram ali na pregação, naquela pregação de Pedro,
naquela pregação da palavra de Deus. E as pessoas vieram até os apóstolos e perguntaram: o que nós faremos? O que nós podemos fazer? E Pedro falou assim: olha, gente, vocês têm que se arrepender dos vossos pecados, têm que pedir perdão para Deus e nunca mais praticar os pecados que vocês praticaram. E cada um de vós também, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo, né? E a palavra de Deus diz que muitas pessoas creram ali nas palavras que Pedro estava pregando, porque ali era a palavra de Deus que ele estava pregando. E a palavra de Deus diz que aquelas pessoas que receberam aquela palavra, aquela pregação do apóstolo Pedro, que era a palavra de Deus, as pessoas que receberam a palavra de Deus, as pessoas que aceitaram as palavras de Deus como fiéis e verdadeiras, aceitaram a palavra de Deus como palavras de salvação, aquelas pessoas foram batizadas. E a palavra de Deus diz que foram quase 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador da alma deles, né? E aquelas pessoas, elas foram batizadas, aquelas quase 3.000 almas, elas foram batizadas em nome de Jesus Cristo, né? E a palavra de Deus diz também que em nome de Jesus Cristo, os apóstolos, eles curavam os doentes, expulsavam os demônios, ressuscitavam os mortos, né? Eles faziam o que Jesus Cristo tinha mandado, tinha dito para eles fazerem, né? Quando Jesus Cristo estava caminhando com eles, né? Pregando a palavra de Deus ali junto ao lado deles, ensinando eles a serem pregadores da palavra de Deus, né? Então, e nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, né? Nós que somos pregadores da palavra de Deus, nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que pregar a palavra de Deus, né? Então, o que o apóstolo Paulo pregou? Quando aquelas pessoas falaram: o que nós faremos? O apóstolo Paulo falou: arrependei-vos. Hoje, essa palavra, é difícil a gente ver essa pregação nas igrejas. Arrependei-vos. Então, hoje, tem muita pressa para batizar as pessoas. Muitas vezes a pessoa chega na igreja hoje e hoje mesmo já é batizado, sem ter uma pregação da palavra de Deus. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que antes dos apóstolos batizarem aquelas quase 3.000 almas, os apóstolos pregaram a palavra de Deus para aquelas pessoas. E aquelas pessoas aceitaram a palavra de Deus, aceitaram obedecer a palavra de Deus, aceitaram fazer, né, o que Deus tinha ordenado, né? Aquelas pessoas aceitaram, né, os ensinamentos de Jesus, né, obedeceram os ensinamentos de Jesus, e aquelas pessoas foram batizadas. Quantas pessoas que a gente vê hoje dizendo que tem o dom do Espírito Santo? Quantas pessoas que dizem: olha, eu tenho o dom do Espírito Santo, eu tenho o dom da revelação, eu tenho o dom de cura. Só que essas pessoas não se arrependeram dos pecados. Muitas dessas pessoas foram batizadas, mas pessoas que continuam no adultério, na prostituição, no roubo. Mas quando elas oram, até paralítico anda, até cego enxerga, elas revelam a vida das pessoas, elas profetizam. Só que a palavra de Deus, ela diz assim: o apóstolo Pedro, a pregação do apóstolo Pedro foi essa, que para aquelas pessoas serem salvas, elas tinham que, aqui diz em Atos capítulo 2, verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então, para o crente ser salvo, ele tem que se arrepender. Ele tem que ser batizado. Não adianta só o crente ser batizado. Ele tem que se arrepender dos pecados. Ele tem que pedir perdão para Deus. Se aquela pessoa roubava, ela vai parar de roubar. Ela vai pedir perdão para Deus e nunca mais vai roubar. E vai ser batizada. Em nome de Jesus Cristo. E aí ela vai receber o dom do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que o que está revelando aquelas coisas para aquelas pessoas não é o Espírito Santo. Aquelas profecias que aquelas pessoas passam, não são profecias de Deus. Aqueles milagres que estão acontecendo ali dentro da igreja não são milagres de Deus. Porque a palavra de Deus diz que, se possível fora, né, os servos do diabo fariam até fogo descer do céu. Então, nem todo milagre que acontece dentro da igreja é Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que só vai receber o dom do Espírito Santo aquela pessoa que se arrepender dos pecados e for batizada. E como que uma pessoa que está roubando, matando, destruindo, uma pessoa que está na prostituição, como que essa pessoa ela tem o dom do Espírito Santo? Né? A palavra de Deus, ela também nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores. Se a pessoa está servindo o diabo, fazendo a vontade do diabo, como que o Espírito Santo vai estar na vida dela? Ela não está servindo a Deus. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, né? E hoje nós vemos que muitas igrejas têm pressa para batizar pessoas, né? Muitas vezes igrejas que têm pressa, pregadores que estão com pressa para encher as igrejas, e batiza a pessoa roubando, matando e destruindo. E depois que a pessoa é batizada, a pessoa continua roubando, matando, destruindo, se prostituindo, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque não houve o arrependimento, né? Aqui em Atos capítulo 2, verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, antes da pessoa ser batizada, ela tem que conhecer a palavra de Deus, ela tem que saber o que é pecado e o que não é pecado diante de Deus, e a pessoa tem que se arrepender dos pecados, né? Se a pessoa mentir, a pessoa falava mentira, a pessoa não vai falar mais mentira. A pessoa vai pedir perdão para Deus pelas mentiras que falou e não vai mais falar mentira, né? E aí essa pessoa vai ser batizada, né? E aí o Espírito Santo vai vir sobre a vida dela. Hoje tem muitas igrejas que o pregador ele fica pregando: receba, 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 receba o Espírito Santo. Não é desse jeito. Uma pessoa não vai receber o Espírito Santo na vida dela porque um pregador falou para ela receber o Espírito Santo. A pessoa só vai receber o Espírito Santo na vida dela se ela se arrepender e for batizada. Se ela se arrepender dos pecados que cometeu, parar de fazer coisas erradas e ser batizada, aí o Espírito Santo virá sobre a vida dela. Mas aí alguém fala: não, mas o pregador ele profetizou a minha vida, ele revelou a minha vida, ele falou tudo o que acontece na minha casa, na minha vida. Ele, né? Eu sei que aquele pregador está no adultério, eu sei que aquele pregador rouba, mas ele revelou a minha vida, ele orou para mim, eu fui curado. Mas será que é o dom do Espírito Santo que está ali, na vida dele? Aqui está dizendo que para receber o dom do Espírito Santo, a pessoa tem que se arrepender do pecado e ser batizada. Muitas vezes o pregador ele só está batizado, mas ele não se arrependeu, porque aquele pregador ainda está roubando, matando, destruindo, mentindo, né? Fazendo coisas erradas, né? Só que quando ele está orando, está acontecendo o que o pessoal chama de milagres, né?
Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que para a gente ser salvo, não adianta só ser batizado, não adianta só ter uma carteirinha de membro da igreja. A pessoa tem que se arrepender e ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. Então aqui, Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando como que deve ser a conversão de uma pessoa. Não adianta somente a pessoa chegar dentro de uma casa de oração e o pregador falar para a pessoa: olha, repete o que eu estou falando. Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma, escreve meu nome no livro da vida. E o pregador não prega o Evangelho para a pessoa. O pregador não prega para a pessoa o que é pecado e o que não é pecado diante de Deus. O pregador não ensina a pessoa a se arrepender, a deixar o pecado. Essas palavras não vão adiantar nada. Porque aceitar Jesus Cristo não é só aceitar ser membro de uma igreja. Aceitar a Jesus Cristo é se arrepender dos pecados, ser batizado e fazer a vontade de Deus. Fazer o que Jesus Cristo ensinou que é para fazer. Porque nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum obreiro, nenhum diácono, nenhuma irmã do círculo de oração pode escrever o teu nome no livro da vida. Quem pode escrever o nosso nome no livro da vida é somente Deus. Porque Deus, ele diz lá em Apocalipse que ele vai escrever o nome dos salvos no livro da vida. Não adianta também a gente falar: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, mas a pessoa ficar fazendo coisas erradas, a pessoa ficar fazendo a vontade do diabo. Deus, ele só vai escrever o nome da pessoa no livro da vida se a pessoa se arrepender de todo o coração e ser batizado e passar a fazer a vontade de Deus. Se a gente for ver na Bíblia, na palavra de Deus, antes de Jesus Cristo vir aqui na terra pregar o Evangelho, Deus chamou João Batista para pregar a palavra de Deus. E o que João Batista pregava? João Batista saía batizando qualquer pessoa? Não. João Batista, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E aí aquelas pessoas que aceitavam se arrepender, aceitavam obedecer a Deus, serem fiéis a Deus, obedecer a palavra de Deus, elas eram batizadas. Depois, quando Jesus veio aqui e pregou o Evangelho, Jesus também pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus diz que Jesus não batizava as pessoas, mas os apóstolos batizavam. Só que não batizava qualquer pessoa. Primeiro Jesus pregava o Evangelho e depois os apóstolos pregavam aquelas pessoas que tinham aceitado a palavra de Deus na vida delas. Só que hoje não está sendo pregado isso. Muitas vezes, dentro de uma reunião, numa casa de oração ou numa igreja, o pregador só fica pregando que Deus vai dar carro, que Deus vai fazer dinheiro aparecer na conta no banco, que Deus vai dar casa, e depois no final o pregador pergunta quem quer aceitar Jesus. Mas como que a pessoa vai aceitar Jesus se o pregador não pregou a palavra de Deus? Se o pregador não pregou para a pessoa se arrepender? Se o pregador não pregou o que é pecado e o que não é pecado? Se o pregador não pregou o que Jesus mandou pregar? Se o pregador não pregou os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, Então ali a pessoa diz que aceita Jesus, a pessoa batiza, recebe uma carteirinha de membro de uma igreja e continua roubando, matando e destruindo. E dizendo que é crente, dizendo que serve a Deus. Hoje nós vemos tantos escândalos nas igrejas, vemos até pregadores e pregadoras que estão no adultério, que roubam, que falam, que fazem coisas erradas, mas que pregam. Até cantores evangélicos que estão no adultério.
né, que fazem o mal, que fazem coisas erradas, né? Por quê? Porque eles não se arrependeram. Eles foram batizados, eles têm uma carteirinha de membro de uma igreja, mas não se arrependeram. Mas a salvação não é só para quem faz as coisas pela metade, quem faz a obra de Deus pela metade, né? A pessoa batizou e pensa, né? A pessoa às vezes batizou, né? A pessoa, ela prega ou ela canta e a pessoa já pensa que está salva. Mas e o arrependimento? Aqui em Atos capítulo 2, verso 38 diz que tem que se arrepender e cada pessoa tem que ser batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então a pessoa só vai ter os pecados perdoados se ela se arrepender e for batizada em nome de Jesus Cristo. Agora, se a pessoa ela for batizada até em nome de Jesus Cristo, mas ela não se arrepender, então ela não vai ser salva. Ela não tem os pecados perdoados. A gente vê aqui que lá naquele tempo, os apóstolos pregavam do jeito que Jesus mandou pregar. Eles pregavam do jeito que Jesus pregava, né? Mas hoje, muitos pregadores, eles não pregam do jeito que Jesus disse que é para pregar, né? Hoje, muitos pregadores, eles não pregam do jeito que Jesus pregava, né? Porque os apóstolos, eles não pregavam para encher cofres de igreja. Os apóstolos e Jesus Cristo, né, pregavam para que almas fossem salvas, para que pessoas viessem a se arrepender dos pecados e viessem a ser salvas, né? E aqui, a palavra de Deus diz aqui em Atos capítulo 2, verso 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, depois que aquelas pessoas batizavam, elas perseveravam na doutrina de Cristo, elas caminhavam na doutrina de Cristo, elas faziam o que Jesus Cristo ensinou para fazer, né? Aquelas pessoas, elas procuravam ali se desviar do mal, de se desviar do pecado, e aquelas pessoas procuravam obedecer a palavra de Deus, né? E tinha temor. Por que tem muito crente hoje que não tem temor, né? Porque só foi batizado, mas não se arrependeu, não está salvo, né? Então, se você quer o teu nome escrito no livro da vida, se eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, a gente tem que se arrepender, né? Quem não é batizado tem que se arrepender de ser batizado. Quem já está batizado, né, é só se arrepender, né, pedir perdão para Deus, né, e reconciliar com Deus, né, que Deus ele te recebe de volta como filho, né? Então, e aí terá o nome escrito no livro da vida. Agora, se só for batizado, né, se só ficar falando em línguas, se só ficar profetizando, se só ficar fazendo milagres, se só ficar profetizando, revelando, mas não se arrepender dos pecados e ficar fazendo mal, não vai ter o nome escrito no livro da vida. Por isso que Jesus Cristo falou que naquele dia muitas pessoas vão falar: mestre, em teu nome a gente fazia milagres, em teu nome a gente pregava, em teu nome a gente profetizava, né? Mas Jesus vai falar: eu não conheço vocês, né? Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então agora vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra que o Senhor Deus, palavra de salvação que o Senhor Deus revelou para nós. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.
Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de salvação revelada para nós. Que é a melhor prosperidade que nós podemos receber do Senhor, que é a tua palavra de salvação, Senhor, para a nossa vida. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a todos que estão vendo, Senhor, esse vídeo, e que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as nossas orações e pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às nossas orações. E por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.